Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para gravar mais uma aula aqui no canal do YouTube da Newslab. Obrigado pela tua presença aqui. Hoje nós estamos com o Dr. Harley. Ele é médico, professor, doutor do Departamento de Radiologia da Unifesp, membro titular da Sobrice e do Colégio Brasileiro de Radiologia. Atualmente é superintendente médico da FID. O nosso tema de hoje é ultrassom das doenças da tireoide. Dr. Harley, muito obrigado pela tua presença, por aceitar o nosso convite aqui nesse canal de disseminação de conhecimento. Gostaria de agradecer toda a equipe da FID também, que proporcionou esse encontro, e a palavra está com você. Bom, muito obrigado pela apresentação. Hoje nós vamos falar do ultrassom nas doenças da tireoide. É um tipo de exame muito comum no dia a dia da radiologia. E, embora seja simples, ele não é banal, né? Existem alguns detalhes que são necessários que nós prestemos atenção, né, para dar um bom diagnóstico. Muito bom. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a FID. Esse é um endereço. Na verdade, eu já vou falar agora. É uma instituição de diagnóstico por imagem que já tem 38 anos no mercado, né? A FID, para vocês terem noção do tamanho, são feitos aproximadamente 14 mil laudos por dia, totalizando mais de 5 milhões de laudos num ano. É gigantesco. Isso inclui todas as modalidades do diagnóstico por imagem, como a tomografia, ressonância, ultrassom, mamografia, densitometria, parte cardíaca também. Nós prestamos basicamente serviço para prefeitura e estado, são 70 unidades, e também algumas unidades particulares. Então, é realmente uma estrutura muito grande, precisa de muita organização e muita qualidade para segurar estes exames, né, esta quantidade de exames. Mas vamos lá. Então, essa é uma peça cirúrgica da tireoide. Então, pode ser que alguém olhe para essa peça e vai falar, poxa, isso parece um morcego. Outras pessoas vão olhar e vão falar, não, eu acho que isso é uma borboleta. Então, essa é uma comparação um pouco estranha, mas, na verdade, nas doenças da tireoide, dependendo do que você enxerga, você pode descrever uma borboleta como um morcego ou vice-versa. Então, como eu disse no início, é muito importante prestar atenção nos detalhes para um bom diagnóstico. Então, o objetivo, na verdade, dessa aula, é claro que a gente em 40 minutos, 30, 40 minutos, não vai conseguir ensinar ou falar de uma maneira muito completa sobre todo o ultrassom da tireoide. Mas os objetivos principais são identificar as estruturas anatômicas, saber identificar e diferenciar todas as doenças difusas da glândula tireoide e também identificar os nódulos de tireoide, a patologia nodular, aqueles que têm o maior risco para malignidade. Então, esses são os principais objetivos. Então, aqui é uma foto de ultrassom, um corte axial da glândula tireoide. Então, aqui é o lobo direito, o istmo e o lobo esquerdo da tireoide. Então, essas duas áreas mais pretinhas, mais anecóicas, são as artérias carótidas comuns. Aqui é a musculatura, né? Então, esse músculo maior e mais lateral é o esternocleidomastoideu. Estes são os músculos superficiais. A gente não precisa decorar o nome, né? São três: esternioide, esternotireoide e omoioide. Basta a gente falar que são os músculos superficiais do pescoço. Aqui embaixo nós temos os músculos profundos do pescoço. E aqui, posteriormente ao lobo esquerdo, é a região do esôfago. Então, é uma anatomia. Para quem faz ultrassom de tireoide, a gente precisa realmente saber a anatomia do pescoço.
Aqui, nesta parte mais escura, entre os lobos, é a traqueia. Mais para cima é a laringe, aqui é a traqueia. E reparem uma coisa que é simples, mas isso vai fazer diferença. Reparem que a tireoide, ela é mais branquinha, ela é mais hiperecogênica do que a musculatura. Reparem também que ao redor da tireoide existe uma fina linhazinha branca que acompanha todo o contorno da tireoide. Essa é a cápsula da tireoide. Então, anatomia básica é essa num corte axial. Então, aqui nós temos um corte longitudinal e aqui um corte axial, mostrando o esôfago, que é uma estrutura tubular com camadas musculares posteriormente ao lobo esquerdo da tireoide. E aqui é um corte longitudinal, mostrando o esôfago alongado com suas camadas musculares. Por que eu estou falando muito sobre o esôfago? Para quem é menos desavisado, isso pode parecer um nódulo posterior ao lobo esquerdo. Então, quando eu tenho alguma dúvida, o que eu posso fazer? Alongar, né? Ou seja, tirar do corte axial para o corte longitudinal e o esôfago vai se alongar também, diferente de um nódulo que não tem esse alongamento. Como é que eu faço um bom ultrassom de tireoide? Isso começa com um bom posicionamento da paciente, né? Então, a paciente fica em decúbito dorsal, ou seja, deitada com a barriga para cima. Nós utilizamos um travesseiro na altura do ombro do pescoço para que essa região a ser estudada fique hiperestendida. Pessoas que são mais longilíneas, com um pescoço maior, o exame é mais fácil. Agora, aquelas pessoas mais obesas, que têm um pescoço curto, muitas vezes a gente mal consegue colocar o transdutor na região a ser estudada. É necessário solicitar um relaxamento muscular, a não contração do pescoço, e o transdutor que nós utilizamos é o transdutor de alta frequência. Só lembrando, quanto mais alta a frequência de um transdutor, da onda sonora, menos a onda sonora penetra no corpo. Então, como a tireoide é uma estrutura superficial, nós podemos utilizar um transdutor de alta frequência. Isso pode variar aí, hoje em dia, com os aparelhos mais novos, de 8 a 15 MHz. Muito bem. A gente precisa medir a tireoide? Na verdade, em todo exame a gente dá o volume da tireoide. Mas é de se pensar, né? Uma vez eu conversando com um professor, né, titular lá em Hong Kong, ele perguntou para mim por que no Brasil todo mundo mede a tireoide. Então, realmente é de se pensar. Mas quando nós vamos medir a tireoide para dar o volume da tireoide, o ideal é que você meça desta maneira. Então, corte longitudinal, eu vou medir o diâmetro máximo, aqui em vermelho, e o diâmetro antero-posterior. Ótimo. Viro para o corte axial e meço o diâmetro látero-lateral. Pego essas três medidas, multiplico entre elas e multiplico por 0,52, é a matemática, né? É a fórmula matemática, e eu tenho o volume da tireoide. Muito bem, então vamos partir para as patologias. Na tireoide, eu tenho basicamente 3 tipos de patologias difusas. As tiroidites, né, que são os processos inflamatórios, a doença de Graves e o boço difuso ou hiperplasia simples. Então, a gente vai tentar diferenciar essas patologias ao ultrassom. Nas tiroidites, ainda existe uma classificação, que são a tiroidite aguda ou subaguda, né? E que ainda estas são subdivididas em supurativa, que é muito rara, a tiroidite aguda indolor, que é muito rara,
A tireoidite pós-parto, hoje a gente sabe que aproximadamente 5% das puérperas apresentam a tireoidite pós-parto. Então, até algum tempo atrás, alguns casos de depressão pós-parto, na verdade, era um hipotireoidismo, e você tratava com antidepressivo e não tinha uma melhora significativa. Você tinha que tratar, sim, o hipotireoidismo. A tireoidite subaguda de Kervin, que não é tão rara assim, e a tireoidite medicamentosa. Algumas medicações, né, podem prejudicar a função da tireoide. Por exemplo, o lítio, que é muito utilizado na psiquiatria, né, e também a amiodarona, que é uma droga muito utilizada em cardiologia. Das tireoidites crônicas, nós temos a tireoidite de Hashimoto, que de longe é a mais comum de todas estas, né? É uma tireoidite autoimune. A tireoidite de Hidel, que também é rara, e a tireoidite tuberculosa, que também é rara. Então, nós vamos falar aí das mais comuns. Primeiro, o bócio difuso. Vocês estão vendo essa foto aqui, o pescoço muito aumentado de volume. Antigamente, no pessoal do interior, né, isso era chamado de papo. Ah, fulano tem papo. Na verdade, é uma hiperplasia, um aumento do volume da tireoide. Então, isso tornou-se mais raro porque a principal causa é a deficiência de iodo. E nosso sal, há muito tempo, é um sal iodado. Então, isso reduz a incidência do bócio difuso. Mas existem algumas causas hereditárias também, embora sejam um pouco mais raras. Então, a tireoide ela é formada por ácinos. E esses ácinos são formados por células foliculares, que são as células que produzem os hormônios, né? O T4, o T3. Então, esse bócio é resultante da hiperplasia desses ácidos, né? Um aumento do número e do tamanho desses ácidos. A maior prevalência é em mulheres, né? numa forma de 3 mulheres para cada homem. E no ultrassom, como que a gente vai diferenciar essa doença de outras? Então, eu vou mostrar as fotos já já, mas é um aumento simétrico do volume, né? Com os polos tiroidianos mais arredondados. Eu tenho a diminuição da ecogenicidade. Vocês lembram que eu falei no início que a tiroide é mais branquinha que os músculos. As veias ficam mais calibrosas, e aí é um dado clínico, são indivíduos mais velhos. Muito bem. Então, aqui eu estou vendo uma tireoide aumentada de volume e olha a redução da ecogenicidade. Essa tireoide, ela tem a ecogenicidade igual ao do músculo superficial. Então, não existe a patologia do músculo. Quando eu vejo isso daqui, a patologia é na tireoide. Então, eu tenho um aumento das veias, a vascularização é normal, eu tenho, olha aqui, ó, um arredondamento dos polos e uma redução da ecogenicidade tiroidiana. Essa é a apresentação típica no ultrassom. Então, qual a minha... Eu vou descrever no meu exame e qual a conclusão que eu posso dar no laudo, né? Eu não posso ficar assim em cima do muro, porque, claro, o método tem as suas limitações, mas eu descrevo, a tireoide está aumentada de volume? Tá, então isso é um bócio. Tem nódulo? Não. Então isso é um bócio difuso. Essa é a conclusão do meu laudo. O indivíduo vai ficando mais velho, essas hiperplasias dos ácinos, ela podem formar alguns nódulos. Então, eu posso ter aqui um bócio multinodular. E nós vamos falar de nódulos daqui a pouco, mas esse daqui, por exemplo, é um bócio multinodular. Bom, as tiroidites, vamos lá. Eu comentei que a tiroidite crônica linfocítica ou tiroidite de Hashimoto, e esse daqui é o próprio Hashimoto,
que descreveu a doença em 1912. Então, 1912, enquanto todo mundo comentava o Titanic afundado, ele estava mais preocupado com as doenças. É uma doença autoimune, ou seja, o que é isso? O próprio corpo produz substâncias, né? Produz anticorpos que atacam a tireoide. É muito comum nas mulheres, chegando à proporção de 20 mulheres para cada homem. É um tipo de patologia de inflamação que não dói, não é doloroso. E a textura, a gente vai ver, depende da fase da doença. Vocês lembram que o bócio difuso, eu mostrei agora, e a gente vai ver, dependendo da fase da tiroidite, como ela aparece no ultrassom. Lembrando que quem tem a tiroidite linfocítica apresenta um risco um pouco maior de ter carcinoma papilífero ou linfoma da tireoide em indivíduos mais velhos. Então, tem a tiroidite, apresentação clássica, mas nós temos que ficar muito atentos à presença de nódulo que pode acontecer junto com a tiroidite. Então, vamos lá. Aqui é uma tiroidite em fase mais inicial. Reparem que esta ecogenicidade da tireoide também é reduzida, ou seja, é igual ou até reduzida em relação à musculatura superficial. Por ela ser mais escura, mais hipoecóica, eu consigo ver melhor a cápsula tireoidiana. Mas reparem que, diferentemente, é um detalhe importante, diferentemente do bócio difuso, eu tenho essas traves fibrosas, essas linhas brancas dentro da tireoide. Então, isso é um quadro típico da tiroidite de Hashimoto em fase inicial, onde eu tenho o aumento do volume glandular. Quando essa doença vai ficando mais crônica, a tendência é reduzir de tamanho. Então, seja pela medicação que esse indivíduo começa a tomar, né, para o hipotiroidismo, seja pelo desenvolvimento da própria doença, nas fases finais, nas fases mais crônicas, essa tireoide é uma tireoide heterogênea, com volume bastante reduzido. Então, reparem as apresentações muito diferentes, mas da mesma doença. Quanto tempo demora para esta fase atingir esta fase? Não tem, depende de cada indivíduo. Às vezes a gente detecta e o indivíduo permanece com esta imagem por muitos e muitos anos, às vezes a gente já detecta com essa imagem. Então, essas são as apresentações mais clássicas da tiroidite de Hashimoto. Ao Doppler, então aqui a vascularização, a tiroidite de Hashimoto, nas fases iniciais, a tiroide apresenta-se mais vascularizada, né? Diferentemente da fase mais final da doença, onde não existe, é tão fibrótica que não tem basicamente nenhum vaso no parênquima tiroidiano. Então, fase inicial, aquela apresentação que eu acabei de mostrar, com hipervascularização do parênquima. Esse outro tipo de tiroidite, é um nome estranho, né, chamada estruma de Hidell, mas é importante a gente comentar, é bem raro, né, é uma etiologia desconhecida até hoje, a incidência de 1,6 pacientes a cada 100 mil, existe uma fibrose tremenda das estruturas adjacentes. A maior parte, assim como todas as doenças da tireoide, atinge o sexo feminino, e eu tenho uma fibrose do mediastino e pode correr junto com uma fibrose retroperitoneal e até colangite esclerosante, ou seja, fibrosa tudo. No ultrassom, a gente não consegue diferenciar a tiroidite de Hidell ou estruma de Hidell de um carcinoma anaplásico. Então, aqui vale um parênteses. O carcinoma anaplásico de tireoide é aquele que mata em 6 meses. Ele invade as estruturas e é muito agressivo. Então, o estruma de Hidell é muito parecido à apresentação. Aqui é uma peça, né, totalmente fibrótica. Aqui é uma ressonância
mostrando a tireoide aumentada, assimétrica e desviando as estruturas, né? Aqui é a traqueia, reparem como a traqueia está desviada para o lado direito. Esse é um corte axial, né, de uma ressonância magnética. Ainda nas tireoidites, vale a pena a gente comentar da tireoidite de Kerven, que é uma tireoidite subaguda granulomatosa. Então, é aquele quadro mais ou menos típico, né? É aquela mulher cujo filho ficou gripado, resfriado, e depois de 7 a 10 dias, existe um aumento no pescoço com dor, dolorido. É uma dor à palpação. Normalmente existe o aumento assimétrico e a apresentação é variável. Ela pode ser muito similar ao bócio difuso. Opa, é aqui, mas a apresentação é igual. É uma tireoide heterogênea que pode simular um bócio difuso, porém é uma doença assimétrica, acomete um lobo só. É uma doença que é autolimitada, normalmente o tratamento é feito com corticoide e aproximadamente 15 a 30 dias essa doença já está normalizada, né? Já acabou essa tiroidite. Tiroidite pós-parto. Então, entre 5% e 7% das puérperas, eu já comentei, né? O pico de incidência é entre o 2º e o 4º mês de puerpério. E, infelizmente, dessas pacientes que são acometidas, aproximadamente 30% vão desenvolver o hipotiroidismo definitivo. Vão ter que tratar o hipotiroidismo para o resto da vida. E o ultrassom também é similar às outras tiroidites, com, às vezes, traves fibrosas, com redução da ecogenicidade, só que o quadro clínico, na verdade, é o que vai diferenciar, além do exame laboratorial, obviamente. Nesse caso, eu não vou ter o aumento da antitiroglobulina, da antiperoxidase, que são os anticorpos aumentados na tiroidite de Hashimoto. Agora, a doença de Graves, que é um outro capítulo das doenças difusas. No entanto, não deixa de ser um processo inflamatório da tireoide. Então, essa tríade é típica da doença de Graves, o aumento difuso da glândula, ou seja, um bócio, o hipertireoidismo, né, um aumento da função, e a exoftalmia, como nesses exemplos aqui, é presente em aproximadamente 30% dos pacientes. Então, aquele olho arregalado, como se estivesse tendo um susto, né? Isso é clássico da doença de Graves. Então, ultrassonograficamente, a doença de Graves, obviamente, vai ter, por definição, um bócio, o aumento difuso, uma alteração textural do parênquima, com também redução da ecogenicidade, e reparem essa vascularização da tireoide. Isso foi descrito antigamente, em 1988, como inferno tireoidiano. O aumento da vascularização é muito intenso, muito intenso. E aqui, uma particularidade. Vamos imaginar que eu tenho uma tireoide aumentada de tamanho, hipoecóica e com aumento da vascularização. Bom, eu falei que isso pode estar presente na fase inicial da tireoidite de Hashimoto. Mas a vascularização aqui é maior, né? É maior mesmo, mas isso depende do aparelho que você está utilizando, é um pouco subjetivo, depende dos parâmetros que você ajusta no aparelho. O que pode diferenciar, então, no ultrassom, uma tireoidite de Hashimoto de uma doença de Graves? Então, aqui é um estudo com Doppler, né, pulsado, que mostra as velocidades nas artérias tireoidianas. Então, vocês estão vendo aqui que, nesse caso, o pico de velocidade está em torno de 80 centímetros por segundo. Então, isso não acontece na tireoidite de Hashimoto. As velocidades na tireoidite de Hashimoto são menores do que 40 centímetros por segundo.
ao passo que na doença de Graves, as doenças são acima de 50 centímetros por segundo. Muito bem. A tireotoxicose induzida por medicação pode ser por lítio, que é a destruição da célula tiroidiana aos poucos, né, ao longo do tempo. Isso pode causar, no início, um hipertiroidismo e depois um hipotiroidismo. Mas é muito comum a tireotoxicose induzida por amiodarona, que é uma droga amplamente utilizada na cardiologia. Então, qual que é a importância disso? O indivíduo chega num pronto-socorro e tem uma história de utilizar amiodarona, né? E a gente sabe que a tireotoxicose pode ser uma doença um pouco mais grave, dependendo do grau. Então, a gente precisa definir se é uma doença do tipo 1 ou do tipo 2, porque o tratamento é totalmente diferente. Então, no tipo 1, acontece que essas pacientes já tinham uma tireoidopatia latente, os anticorpos um pouquinho aumentados, enquanto no tipo 2 ocorre simplesmente a destruição dos tireócitos. Então, vamos lá. O tipo 1, por um mecanismo bioquímico complexo, que utiliza já os anticorpos que existem, né, vai provocar a tireotoxicose da mesma maneira que uma tiroidite autoimune. Então, eu vou ter um aumento da vascularização dessa glândula. Ao passo que do tipo 2, eu tenho apenas a destruição dos tireócitos, né, das células da tireoide, e essa destruição provoca que esses hormônios dentro dos folículos caiam diretamente na corrente sanguínea de uma vez só, provocando, então, o hipertiroidismo. Então, no tipo 1, como funciona igual a uma tiroidite autoimune, o tratamento vai ser, obviamente, nos dois tipos, tirar a amiodarona, e no tipo 1 você vai tratar o hipotiroidismo com drogas, como, por exemplo, o propiltiuracil. Ao passo que no tipo 2, você tira a amiodarona e vai tratar com corticoide. Então, os tratamentos são diferentes e a ultrassom é algo relativamente simples de fazer o diagnóstico, né? Mas vamos fazer aqui a nossa meia-culpa. Quem que entra com uma tireotoxicose no pronto-socorro e a gente solicita um ultrassom? Então, é bom saber desse detalhe. Agora vamos passar para patologia nodular, para os nódulos de tireoide. Então, assim, a gente sabe que nódulo de tireoide é muito comum. Metade da população tem ou terá nódulo de tireoide. E a gente sabe que apenas 5 a 7% desses nódulos são malignos. Então, a grande dúvida fica, quando que eu vou prosseguir a investigação de um nódulo? Quando é necessário eu prosseguir a investigação com uma punção aspirativa, por exemplo? Bom, surgiram ao longo desses últimos anos diversas classificações, diversas tentativas para a gente tentar selecionar um nódulo com maior risco de um menor risco. Hoje em dia, a classificação mais utilizada, tanto por nós radiologistas, como pelos endocrinologistas e cirurgiões de cabeça e pescoço, é a classificação do TIRADS, do American College of Radiology, né? Que é o TIRADS, com T de tatu, que foi baseado no BIRADS da mama. Isso foi publicado em 2017, mas é utilizado até hoje e está já, acredita-se que até o ano que vem saia uma segunda edição. Então, isso é um sistema simples, que é de pontuação. Você dá pontos para cada nódulo e, através desses pontos, você seleciona os maiores e menores riscos para a malignidade. Então, o objetivo é realmente esse, você selecionar os nódulos que devem ser seguidos com mais investigações. E ele também recomenda a conduta, né? Olha, o nódulo é assim, tem tal risco, e você precisa fazer alguma coisa, e essa coisa é esta, X. Só que esta coisa X, obviamente, é uma decisão final, sempre do médico solicitante,
junto com o paciente, e nunca de quem faz o exame. Bom, então quem olha este quadro pode falar, meu Deus, é muito complicado, mas não é. Vamos tentar desmistificar. Então, ele leva em consideração apenas 5 parâmetros de um nódulo, que são a composição, ou seja, se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é misto, a ecogenicidade, ou seja, se ele é mais branco, hiperecogênico ou hipoecóico, mais escuro, a forma, né? As margens, pode ser mal definidas, podem ser bem definidas, e focos ecogênicos. Antigamente a gente chamava de microcalcificação, mas hoje ele classifica tanto a macro quanto a microcalcificação ou calcificação periférica. Então, para cada parâmetro desse, eu tenho uma pontuação. Eu somo essa pontuação e aí vamos imaginar que eu somando tudo, deu 3. Então, eu tenho 3 pontos. Esse nódulo é classificado como TIRADS 3. Ele tem uma baixa suspeita para malignidade, né? É menos de 15%, né? Menos de 10%, na verdade. Então, eu vou fazer a punção apenas nos nódulos TIRADS 3 que tem mais do que 2,5 centímetros. Então, aqui já é a recomendação. Eu tenho a soma, o final da soma, a classificação e a recomendação. E aqui uma definição dos lexos, por exemplo, a forma ou a ecogenicidade. Vamos pegar uma aqui. Os focos ecogênicos, calcificação periférica. Então, aqui na definição, calcificação periférica, completa ou incompleta ao longo da margem do nódulo. Então, isso parece muito complicado, mas ao longo do tempo isso vai ficando automático. E também nada impede de você levar uma colinha, né? Não tem mal nenhum, não é uma prova escolar que você não pode colar, aqui você pode. E também existe um site que você coloca as características e ali ele já te dá a classificação TIRADS, né? Isso é rápido, simples para quem não quiser olhar essa classificação. Então, eu estou aqui só mostrando como é feita a classificação. E por que essa classificação é mais utilizada? Porque, estatisticamente, você faz um menor número de biópsias quando você utiliza essa classificação. Você vai selecionar aqueles nódulos, né, o maior número de nódulos que você não precisa fazer nada. E até um tempo atrás, tem nódulo, funciona. Tem nódulo, funciona. Com esta classificação, você consegue realmente separar os nódulos que não precisam de punção. Então, isso significa que ele tem uma maior especificidade, né? Todos os nódulos são classificáveis. Não existe nódulo que não tenha classificação através desse método. E ele tem uma menor sensibilidade, uma maior especificidade, mas uma menor sensibilidade. Isso pode acarretar a perda de cânceres pequenos, né? Pequenos carcinomas papilíferos, menores que 1 centímetro. No entanto, esses nódulos serão seguidos. Na recomendação, você vai ver que esses nódulos serão seguidos ao longo do tempo. Vale lembrar que esses microcânceres de tireoide, principalmente os papilíferos, muitas vezes são indolentes. Muita gente tem e nem sabe que tem. E eles vão ficar lá o resto da vida e a pessoa vai morrer de outra coisa. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo com diagnóstico, às vezes eles não operam um indivíduo que tem um carcinoma papilífero menor do que 1 centímetro. Em alguns locais dos Estados Unidos, exatamente porque é um câncer indolente, e se você operar, você vai ter mais custo, você pode lesar o nervo laríngeo recorrente, ou seja, vai ter mais malefício do que benefício. Então, vamos estudar como funciona isso. O quesito composição. Então, ele pode ser
sólido, ele pode ser misto, né? Tudo que é preto anecoico é líquido no ultrassom. Ele pode ser predominantemente cístico ou nódulo espongiforme, que a gente chama. O espongiforme é que tem essas partes líquidas, pequenas, vamos dizer assim, coleções em mais da metade do nódulo. E aqui, ponto, né? Então, o cístico ou quase cístico, 0 pontos. O espongiforme, ele tem 0 pontos também. E por aí vai. Essa é o core dessa classificação. E aí vai, ecogenicidade. Reparem que o hiperecogênico ele é mais clarinho do que o parênquima tiroidiano. O nódulo isoecóico ele tem a ecogenicidade igual ao parênquima tiroidiano. A mesma coisa o hipoecóico e o marcadamente hipoecóico. O que é um nódulo marcadamente hipoecóico? Que é aquele que tem uma maior pontuação, 3 pontos. O marcadamente hipoecóico, você não vai comparar apenas com o parênquima tiroidiano. Você vai comparar com os músculos superficiais. Então, aquele nódulo mais escuro do que o músculo superficial é chamado de nódulo marcadamente hipoecóico. Em relação à forma, isso é importante. Os nódulos que nos interessam para selecionar os malignos são aqueles mais altos do que largos. Eles ganham também 3 pontos. Então, os mais altos do que largos. Isso no corte axial a gente faz essa medida. As margens, né, bem definidas, macrolobuladas. Aqui é importante você também comentar. Aqui eu vejo a cápsula da tireoide e interrupção da cápsula, ou seja, esse nódulo ele está invadindo a musculatura superficial. Obviamente isso é sinal ruim, né? Ganha 3 pontos quando eu tenho uma extensão extra tireoidiana. Focos ecogênicos, então aqui uma macrocalcificação que provoca uma sombra acústica posterior. E esses pequenos focos, que eram chamados antigamente de microcalcificação, são os corpos psammomatosos, hein, que a gente vê no microscópio, nos carcinomas papilíferos. Ganha também 3 pontos quando eu tenho esses focos puntiformes. Eu vou comentar o que é o padrão White Knight, né? E, obviamente, como eu falei, a gente precisa indicar se o nódulo tem invasão extratiroidiana. Então, eu tenho este nódulo na tireoide. Ele tem uma composição, ele é sólida, 2 pontos. Ele é hipoecóico, mais escuro do que a tireoide, mais 2 pontos. Ele é mais alto do que largo, 3 pontos. E as margens são irregulares, 2 pontos. Não tem focos ecogênicos, 0 pontos. Então, ele soma 9 pontos. É um grau de suspeição alto. Ele é um TIRAD 5. Eu vou seguir esse nódulo com ultrassom ou não? Por mais estranho que pareça, é um TIRAD 5, provavelmente é um câncerzinho, mas ele tem 0,4 centímetros. Ele é menor do que 0,5 centímetros. Então, eu não vou fazer punção, não vão fazer nada. Mas aí fica a dúvida. Na prática, todo mundo pede a punção. E talvez no meu pescoço eu também pediria, né? Se pode ser um câncer, por que não fazer a punção? Este é um nódulo White Knight. É um nódulo branco numa tiroidite. Aqui um corte axial da tiroide, bem escura, com traves fibrosas, tiroidite de Hashimoto. E esse nódulo branco, na verdade, é uma área de maior atividade linfocitária, não é um nódulo verdadeiro. Então, o TIRADS não se aplica, né? É uma mulher aqui, o quadro clínico de 60 anos, apresentando esse nódulo aí de 0,9 centímetros. Então, este nódulo não se aplica o TIRADS, e aqui também são vários nódulozinhos não verdadeiros, é chamado em pele de girafa. Isto também não se aplica no TIRADS. Isso também é um processo inflamatório da tireoide. Menina, mulher, 12 anos, apresenta esta imagem no lobo direito, que mede 9 milímetros.
qual é o TIRADS desse nódulo aí? Então, na verdade, é 1. Por quê? Porque ele é cístico. Ah, mas ele tem focos ecogênicos. Tem. Reparem que estes focos ecogênicos têm uma cauda, que a gente chama de cauda de cometa. É um fenômeno de reverberação acústica. Então, a cauda de cometa, a gente afirma que isso é um coloide espesso, não é uma microcalcificação. Então, isso nada mais é do que um cisto coloide, imagem típica de um cisto coloide. Líquido, né, anecoico, preto, com pontos ecogênicos que formam cauda de cometa. Então, esse é um cisto coloide, risco de malignidade 0. Homem, 35 anos, com nódulo no istmo, que mede 1 centímetro. Então, vamos lá. Esse é um nódulo hipoecóico, ou marcadamente hipoecóico, com focos puntiformes ecogênicos, contornos irregulares, e que olha a cápsula tiroidiana aqui. Ele quebra a cápsula, ele invade a musculatura superficial. Então, é um nódulo TIRADS 5. Ele é sólido, 2 pontos, 3 pontos, porque ele é muito ecogênico, mais alto do que largo, 3 pontos, e por aí vai. Ele somou 13 pontos. É o máximo de pontuação. Então, ele é altamente suspeito. Ele vai precisar fazer a punção deste nódulo. Então, para a gente terminar, é um sistema que, embora pareça complicado no primeiro momento, ele é simples, porque é apenas um sistema de pontuação, baseado em apenas 5 características ecográficas, e classifica o nódulo em 5 categorias. Quanto maior a categoria, maior o risco de malignidade. As definições são simples, as recomendações são bem objetivas, e é um sistema novo, que vai necessitar de revisões periódicas. Muito bom. Algumas novidades, né? Esse sou eu fazendo uma punção de tireoide com realidade aumentada. Confesso para vocês que nas primeiras 2 ou 3 eu fiquei um pouco tonto, é diferente, mas reparem que meu corpo está reto, diferentemente de quando a gente faz olhando para a tela do aparelho, e isso provoca aí uma artrose na minha coluna depois de 25 anos fazendo isso. Muito bom, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Muito obrigada. Aproveitando, se o senhor me permite fazer uma pergunta, o mês das mulheres, Claro. eu queria saber assim, nós podemos nos valer dos exames de sangue? Eu, por exemplo, nunca fiz um ultrassom de tireoide, né? Os exames de sangue sempre deram normais. Eu preciso ter um desse na vida a cada 5 anos, ou a mulher pode ficar ali com os exames de sangue e considerar que está tudo bem? Muito boa pergunta, né? Então, a gente sabe que se você fizer um nódulo na tireoide, provavelmente você vai ter um nódulozinho, né? Que é uma mulher jovem, mas os seus exames de sangue são normais. Em teoria, você não precisa fazer um ultrassom de tireoide, porque sabe aquela coisa quem procura acha? Você vai achar um nódulo que muito provavelmente seja benigno, mas quando você acha, você vai falar, e agora? O que eu tenho que fazer? Então, nada impede de você fazer um primeiro exame de ultrassom para saber se você tem ou não um nódulo. E depois esquece. Se não tiver nódulo suspeito, esquece. Não precisa mais fazer. E quanto ao exame de sangue, é importante a gente dizer que ele vai determinar apenas a função da tireoide, algo que o ultrassom não pode fazer. Então, através do exame de sangue, a gente vai saber se a tireoide funciona bem ou não. Então, o que eu recomendaria? Na verdade, eu faria um ultrassom de tireoide apenas para saber se você tem nódulo e qual tipo do nódulo, se ele é suspeito ou não. Foi suspeito? Aí você vai cair nessa classificação que eu falei, de TIRADS. Você vai seguir o nódulo ou fazer uma punção.
Não tem nódulo ou não tem nódulo suspeito, não precisa fazer mais ultrassom. Perfeito. Muito obrigada. A Newslab agradece a sua participação. Todos os canais da revista estão à disposição da FID para a disseminação de conhecimento. E, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo de excelente qualidade. Qualquer dúvida, tem aí o e-mail do Dr. Harley. E nós estamos à disposição da FID, do Dr. Harley e de todos vocês. Eu tenho um outro e-mail para passar também, que é harley.nicola@fid.org.br. Então, vocês podem me encontrar nesses 2 e-mails. Perfeito, então. Muito obrigada, Dr. Harley. Nada, eu que agradeço. Um abraço. Um abração.